não se cale, não tem por que você sofrer sozinha. Não me bate! Cala essa boca! Da tua raça, não vou acabar. Meu nome é Jandira Mara dos Santos, tenho um canal no YouTube Catalina por Nós. O canal Catalina por Nós ele serve para mulheres vítimas de violência doméstica, abuso emocional, abuso sexual, todas as formas de agressão. Por que eu criei esse canal Catalina por Nós? Por ter sido uma vítima de violência e hoje tentar mostrar no canal as agressões que surgem na vida de mulheres que sofrem violência, abuso emocional e não se dão conta. Então eu criei esse canal Catalina por Nós, que no início era o Abusadamente Mulher, para alertar e evitar o feminicídio, né? A Jana mora no município de São José, na Grande Florianópolis, e não está sozinha nesta luta. É cada vez maior o número de mulheres que venceram a violência e se dedicam a ajudar as que ainda sofrem nas mãos do agressor. Meu nome é Elis Ordan, eu tenho 38 anos, sou mãe de 2 meninas. Hoje eu sou ativista contra a violência da mulher, criança e adolescente. E hoje eu venho desenvolvendo um papel de amparo a vítimas e assessoramento também. Hoje as vítimas de violência, elas chegam até mim, eu encaminho para os psicólogos do CREAS. Após passarem por esses psicólogos, eu encaminho até a delegacia para fazer a denúncia. Mas esse trabalho voluntário vai além do incentivo à denúncia. A gente identifica a situação financeira da vítima, aí eu vou coletar alimentos, né? Muitas das vítimas não têm condições de se manter, né? Posterior à agressão ou retirada do agressor do lar, que muitas vezes mantém também a residência. Eu também hoje desenvolvo um trabalho muito importante que é com os jovens, né? Eu dou palestra nas escolas, onde ali eu ensino os adolescentes a identificar relacionamentos abusivos. A Elis mora em Palhoça, mas é natural de Chapecó, de onde ela fugiu aos 16 anos porque era vítima de violência dentro de casa. Mais tarde, superou o trauma das agressões, voltou para o oeste do estado, onde se casou. O que ela não esperava é que ia começar tudo de novo. Eu vivi 30 anos de violência na minha vida, né? Meu pai foi assassinado quando eu tinha 6 anos de idade, posterior a isso tentaram me sequestrar. Com 8 anos de idade eu fui abusada sexualmente, eu fui espancada durante 8 anos também, dentro do meu seio familiar, e onde inclusive eu tenho marca de tesourada no corpo. Eu sofri 5 vezes tentativa de estupro seguida de agressão. Eu fugi de casa, eu passei fome, eu comi papel de caderno para não morrer de fome. Fiquei 6 meses dormindo enrolada no chão, num edredom. Eu sofri todo tipo de abuso, humilhação, que eu acho que uma mulher hoje pode sofrer. Tanto também de muitos patrões que eu tive, né, em situações de trabalho. Eu vou dizer que em todas as esferas. E posterior a isso, eu casei e tive um relacionamento com um agressor durante 14 anos, que é o pai das minhas filhas. Em 2019, a Jana também passou maus momentos nas mãos do marido agressor antes de dar a volta por cima e se tornar cidadã honorária de São José pela ajuda que dá às mulheres vítimas de violência. Ele tentou me estrangular, pegou meu celular, chave, documento, cartão, tudo. A minha sorte é que eu tinha deixado o cartão do Vale Transporte no bolsinho do lado. Foi a única coisa que me restou. Porque a minha roupa toda, ele deu fim em todas as minhas roupas. Eu só estava com a roupa do corpo que eu estava naquele dia e o meu uniforme. E dali para frente, eu prometi para mim mesma que eu ia lutar
para nenhuma mulher passar a humilhação que eu passei dentro de delegacia e dentro do Ministério Público. E por isso que eu abri esse canal. Além do canal no YouTube, a Jana criou o projeto Fraternidade de Vizinhos, que incentiva as denúncias dentro de condomínios. E ela também está nas outras redes sociais. Nós temos a página do Catalina por Nós, temos o Instagram, tem o meu Facebook pessoal, que é o Marajana. E de vez em quando eu recebo muitos pedidos de ajuda através do WhatsApp. E até mesmo assim, ó, o que me deixa feliz é que essas mulheres estão se encorajando, que elas conseguem até no comentário do Facebook, quando eu estou fazendo uma live, pedir socorro pelos comentários. As estatísticas assustam. De acordo com pesquisa realizada em 2018 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 536 mulheres foram agredidas no país naquele ano. Em mais de 76% dos casos, o agressor foi alguém conhecido. Em grande parte, maridos ou ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros, namorados ou ex-namorados. Em Santa Catarina, a Polícia Militar atendeu em 2019 25.975 casos de violência doméstica, quase 7.000 a mais que no ano anterior. A Jana usou a campanha da PM no canal dela para alertar a sociedade. Estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Mas de acordo com a delegada da Polícia Civil, Patrícia Zimmermann, as estatísticas nem sempre mostram a realidade, que pode ser ainda mais preocupante. Ela coordena as delegacias de proteção à mulher em Santa Catarina e sabe que nem todas as vítimas de violência registram ocorrência. A gente acompanha as estatísticas de violência diariamente. Nós temos estatística real e estatísticas que admitem subnotificação. Os crimes como ameaça, estupro, injúria, dano, todos eles admitem a subnotificação. A mulher pode sofrer violência e não notificar. O único índice real que a gente tem é o de feminicídio. Por quê? Porque o corpo da mulher ele aparece. Ou nós temos essa estatística como mulheres desaparecidas e a investigação no caso de morte indica que é feminicídio, ou nós temos uma notificação inicial como suicídio, homicídio, latrocínio, e as investigações acabam trazendo o que é a realidade. O feminicídio ele é estatística real e não admite subnotificação. Em 2018, foram 1.206 feminicídios em todo o Brasil, um crescimento de 11,3% em comparação ao ano anterior. Em quase 90% das ocorrências, o autor foi o companheiro ou ex-companheiro da mulher assassinada. Em Santa Catarina, os casos de feminicídio saltaram de 42 em 2018 para 58 em 2019. E em 2020, em plena pandemia, foram 59 mortes. Mas o que fazer para combater esses índices? A Jana e a Elis fazem a parte delas, ajudando como podem. Mas o poder público e as instituições ligadas à causa querem colocar em prática o Pacto Estadual Maria da Penha, para que Santa Catarina tenha políticas públicas articuladas. O primeiro passo foi dado pela Assembleia Legislativa, que criou o Observatório Estadual de Violência contra a Mulher. Foi a primeira Assembleia Legislativa do país a criar um observatório como este. 31 de março de 2021 foi um dia histórico na luta pela vida e segurança das mulheres catarinenses. Através de muito trabalho coordenado pela bancada feminina, nós conseguimos firmar um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Governo do Estado, Defensoria Pública, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, OAB, Universidade Federal de Santa Catarina, Tribunal de Justiça e Ministério Público, todos com um grande objetivo: de fazer aqui na Assembleia Legislativa uma central dessas informações e permitir com que possamos
fazer um trabalho bem pontual em defesa da mulher catarinense. A ideia é manter um cadastro eletrônico completo, com todas as informações sobre este tipo de crime. Assim, o cruzamento de dados vai permitir desenvolver ações mais eficientes de prevenção, proteção e apoio à mulher vítima de violência. O objetivo principal é nós termos compiladas essas informações em uma central e a partir daí, com o cruzamento das informações que são adquiridas por vários órgãos de Santa Catarina, nós possamos fazer a construção de políticas que sirvam para defender cada vez mais a mulher catarinense, as meninas de Santa Catarina. Este é o grande objetivo. Nós sabemos onde é que está o problema e, em cima disso, elaborarmos as políticas públicas. Hoje as informações são muito desencontradas e nós não temos nem números exatos aqui em Santa Catarina de quantos são as mulheres que dia são vítimas de abusos, de violência, das mais variadas formas. Então isso é importante. O momento em que a gente tem essas informações, nós vamos conseguir trabalhar com muito mais segurança e com um foco no resultado. E quais as principais necessidades das mulheres vítimas de violência? A Elise e a Jana, que atendem essas vítimas, têm vários projetos, mas sabem que o principal deles é promover a independência financeira dessas mulheres. A coragem de denunciar, muitas vezes, depende do poder econômico. Um dos meus objetivos particularmente, lógico que eu busco apoio do poder público para isso, é criar uma fundação de amparo, de acolhimento, de amparo às vítimas, acolhimento e capacitação profissional, porque a maior dificuldade hoje é que quando você faz a retirada do agressor do lar ou da vítima, é que muitas vezes as mulheres são dependentes do marido, do esposo, então elas acabam se submetendo a muita coisa por conta da dependência financeira. Não tem dinheiro que pague a recompensa de ouvir uma mulher dizer: Jana, tu salvou a minha vida. Jana, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu consegui o meu emprego, me reinventei, porque muitas, elas se reinventam a trabalhar, abrir restaurante, a cuidar de criança, procurar o seu sustento próprio para não depender daquele agressor. E eu sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Não se cale, não tem o porquê você sofrer sozinha, não tem o porquê você apanhar calada, não tem o porquê você ser torturada. Fico muito feliz de ter contribuído para a sociedade do meu país, para as mulheres do meu país, com a criação dessa lei. A Lei Maria da Penha, embora seja uma legislação muito avançada, há muitas barreiras ainda. A expansão, a ampliação das políticas públicas vai trazer cada vez mais uma condição melhor para essa mulher. Hoje o meu trabalho é justamente esse, é ensinar as mulheres a se amar em primeiro lugar, a denunciar.
Esta é a Maria da Penha Fernandes. Eu fico muito feliz de ter contribuído para a sociedade do meu país, para as mulheres do meu país, né, com a criação dessa lei, né, que foi por conta da minha luta por justiça por 19 anos e 6 meses, né, somente por esta minha luta é que o meu agressor foi preso. Depois de 2 décadas de luta por justiça, Maria da Penha deu nome à lei brasileira que combate todos os tipos de violência contra a mulher. Natural de Fortaleza, ela conheceu quem seria seu futuro marido em São Paulo na década de 70. Eu estava na Universidade de São Paulo fazendo uma pós-graduação, eu sou farmacêutica bioquímica, e ele era um estudante de origem colombiana que estava fazendo uma pós-graduação na área dele, que era economia. E nós nos conhecemos através de amigos comuns, né? E ele era uma pessoa muito prestativa, muito querida por todos. E nós nos tornamos amigos, começamos a namorar, nos casamos, a minha primeira filha nasceu em São Paulo, eu finalizei o curso, voltei para a minha cidade, e eu tive mais 2 filhas, mas aconteceu que, após o nascimento das nossas filhas, ele conseguiu a sua naturalização, e no momento em que essa naturalização saiu, ele mudou totalmente a sua maneira de ser. Aquela pessoa prestativa, amiga, companheira, né? Tornou-se uma pessoa violenta, né? Muito grosseira, e inclusive com as nossas próprias filhas. E eu não sabia mais o que fazer. Nós não tínhamos delegacia da mulher. Em 1983, Maria da Penha levou um tiro na coluna que a deixou paraplégica. Passou 4 meses internada pensando ter sido vítima de assalto, mas acabou descobrindo que foi uma simulação do marido quando ele tentou matá-la pela 2ª vez. Eu estava dormindo quando ele atirou, enquanto eu dormia, e eu fiquei paraplégica e passei 4 meses hospitalizada. E quando eu voltei, eu sofri uma 2ª tentativa de homicídio através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele. E depois de 8 anos desse fato, ele foi julgado, condenado e saiu do fora de liberdade. Aquilo foi um baque. A partir daí, Maria da Penha decidiu que não ia ficar calada. Com base no processo, escreveu um livro e denunciou o Brasil ao Comitê Interamericano da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ela conta que durante 4 anos, o governo brasileiro ignorou os ofícios enviados pela OEA informando sobre a denúncia. Mas, como o país tinha assinado tratados internacionais se comprometendo a combater a violência contra a mulher, foi obrigado a mudar a legislação. Praticamente nada tinha sido feito. Foi criada a Delegacia da Mulher? Foi. Mas como era que ela funcionava? Quando a mulher chegava à delegacia, que fazia sua denúncia, ela mesma levava a intimação para o agressor. Imagina, né? Se esse agressor chegava a ser punido, a punição que era pagar cestas básicas para uma instituição, né, de beneficente, para fazer um trabalho na comunidade, né? Muitas vezes essas cestas básicas eram pagas com o trabalho da mulher, da vítima que havia denunciado. Então era uma justiça faz de conta. Não existia justiça realmente para as mulheres que sofriam violência doméstica. Finalmente, em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 22 de setembro daquele ano. São 46 artigos distribuídos em 7 títulos com mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Constituição Federal e com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Entre outros pontos,
a lei define as formas de violência doméstica, que são a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Entre os mecanismos inovadores da Lei Maria da Penha estão as medidas protetivas de urgência, que afastam o agressor da vítima, a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o fim das penas que se limitavam a cobrar indenizações do agressor, o fim da possibilidade de retirada da denúncia contra o agressor e a proteção oferecida independentemente da orientação sexual da vítima. O advogado criminalista Guilherme Miguel é referência em Santa Catarina no combate à violência contra a mulher. Para ele, a Lei Maria da Penha foi transformadora. Importante mencionar que a Lei Maria da Penha ela é considerada como uma das leis mais avançadas pela ONU em relação ao combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes da Lei Maria da Penha, os crimes de violência doméstica eles eram considerados de menor potencial ofensivo. O que significa isso na prática? Que o agressor, ele com uma pena isolada de multa ou pagando uma cesta básica, ele se livrava de uma possível ação penal. Hoje isso já não é mais possível, né? A tipificação da Lei Maria da Penha, onde foi afastado da competência do Juizado Especial Criminal para não que se permita mais isso. Hoje, há a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva ou mesmo a possível prisão em flagrante do agressor, como também a possibilidade do afastamento do agressor do lar do convívio com a vítima. E hoje também, crimes de violência doméstica são considerados agravantes de pena numa possível ação penal. 2021 marca os 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Também já faz 6 anos que o país conta com a Lei do Feminicídio, publicada em março de 2015. Foi quando os assassinatos de mulheres envolvendo violência doméstica ou questões de gênero passaram a ser qualificados como crimes hediondos, com penas de até 30 anos de prisão. Mas como anda a aplicação na prática dessa legislação tão inovadora? Pesquisadores, profissionais que atendem as vítimas de violência e a própria Maria da Penha têm a mesma opinião. O Brasil está longe de ter uma realidade de respeito e proteção à mulher e o atendimento a essas vítimas precisa melhorar. Muito melhorar, muito mesmo. Você sabe que as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel, elas precisam estar presentes em todos os municípios brasileiros, por menor que sejam. Né? De uma maneira diferenciada, claro que a gente não vai exigir, dizer que é necessário que no município de poucos mil habitantes existam as 4 políticas públicas, né, que fazem com que a lei saia do papel. A gente tem visto um número muito grande de feminicídio, eu não estou acusando ninguém, mas a gente tem visto, a imprensa tem relatado, e isso é favorável para que se tome conhecimento de que alguns juízes, outros profissionais não souberam atender a mulher devidamente dentro do que se espera. A deputada estadual Marlene Fengler acompanha o trabalho de atendimento à mulher vítima de violência em Santa Catarina e concorda que ainda há deficiência nos serviços oferecidos, mas, ao mesmo tempo, enxerga um avanço nos últimos anos e acredita que o caminho seja a integração de todas as políticas públicas já existentes. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande já, né? A gente vive no Brasil, isso também é uma questão muito cultural. Então, para você mudar uma cultura, você aprova uma lei, mas até você conseguir implementar, até você estruturar o poder público para que ele funcione e mude essa realidade, isso não é de um dia para o outro, né? Mas a gente vive um processo de evolução e um avanço muito grande. E agora, eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos a gente tem tido uma visibilidade, o problema tem tido uma visibilidade muito maior, né? As denúncias têm aumentado muito e isso faz com que a sociedade comece a prestar atenção, isso faz com que o poder público comece a dedicar uma atenção maior para isso e buscar soluções, buscar caminhos, né? O que ainda falta muito é a integração da rede, né? Fazer um trabalho conjunto para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as prefeituras, o Estado, a OAB, a Defensoria Pública, que cada um tem ações
individuais extremamente importantes e extremamente eficazes, mas ainda falta a integração dessas ações. A coordenadora das delegacias de proteção à mulher em Santa Catarina, Patrícia Zimmermann, também reconhece. Nós precisamos ainda da rede socioassistencial, da rede de apoio, da interação de rede. Então, nós ainda precisamos de melhoria, por exemplo, casas de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que, em alguns casos, a mulher não tem para onde ir. Esse ano, nós tivemos um caso de uma mulher que foi morta na residência dos seus pais. Então, a gente viu que a casa dos pais não é lugar seguro, às vezes. Então, nós precisamos melhorar ainda a questão da proteção e amparo, sim, a interação da segurança, é claro. A gente tem buscado isso, mas também a rede de apoio no que se refere às casas-abrigos, os grupos multidisciplinares de interação com essas mulheres, a ampliação de grupos reflexivos para homens. A lei ela é muito bem feita no seu aspecto formal. A gente precisa executar as políticas públicas que estão ali previstas em todas as áreas. A expansão, a ampliação das políticas públicas vai trazer cada vez mais uma condição melhor para essa mulher. Também para o advogado Guilherme Miguel, nem tudo que está na lei acontece na prática. Eu vejo que na prática a Lei Maria da Penha, embora seja uma legislação muito avançada, há muitas barreiras ainda que impeçam que ela, na prática, efetive o seu objetivo, que é coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. As barreiras eu vejo hoje como a falta de estrutura ofertada pelo Estado. Eu acho que tem que ser investido em mais campanhas públicas, como nós estamos fazendo hoje aqui, para que a informação ela seja maciçamente divulgada e debatida em todas as instâncias da sociedade civil. A ativista social Elis Ordan, que saiu da situação de violência e agora ajuda outras mulheres, se uniu ao advogado Guilherme Miguel em uma campanha. Ela concorda que a informação é o grande estímulo social para que a lei finalmente saia do papel. Vou mostrar para todas as mulheres que a gente tem sim condições de a gente acessar o judiciário, de a gente lutar, e para tudo isso basta denunciar, persistir e se precisar ir para a mídia, a gente vai. Hoje o meu trabalho é justamente esse, é ensinar as mulheres a se amar em primeiro lugar, a denunciar e a viver um pouco mais feliz, poder colocar um sorriso no rosto, coisas que eu vejo assim que muitas não têm. O trabalho hoje que eu desempenho ele é extremamente importante, principalmente nessa questão psicológica, para você se livrar desse sofrimento. Foi lançado na página da Polícia Civil a Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher vítima de violência doméstica familiar, vítima de violência sexual, pode ali fazer a sua denúncia. Eu apertei o botão pânico. Em menos de 12 minutos eles estavam na minha casa. Gira em torno aí de quase 2.000 botões do pânico que foram até hoje criados no estado inteiro. No campo, elas são diferentes, né? Elas são mais próximas, elas têm mais proximidade, elas acabam também sendo um impedimento para as mulheres denunciar.
A policial militar Regiane Terezinha Miranda faz parte da triste estatística de 59 feminicídios ocorridos em Santa Catarina em 2020. Em julho do ano passado, ela foi assassinada em casa, na frente dos filhos de 3 e 7 anos de idade, com a própria arma, usada pelo ex-marido, que se suicidou em seguida. Regiane atuava no município de Forquilinha, no sul do estado, onde ajudou a criar a Patrulha Maria da Penha para atender as mulheres vítimas de violência. Para a gente isso foi um fato muito marcante e representou assim que mesmo nós temos que nos cuidar, mais ainda quem não é preparado para isso. Temos que ter todo o cuidado sempre. As mulheres vítimas de violência doméstica, se viu que o marido, e ela tinha medida protetiva, está na frente, não hesite, né? Tem que chamar o 190, por mais que você tenha preparo, que era o caso dela, né? Armada, preparada para o atendimento, infelizmente ele foi com vistas não a conversar, e sim a matá-la. Então as mulheres que são vítimas de violência doméstica, fica aqui o meu alerta. Viu a presença do seu agressor, imediatamente, não queira conversar. Se ele tem medida protetiva, mais ainda, não queira conversar com ele. Ligue para o 190. Se ele já lhe agrediu verbalmente, já fez várias iniciativas mostrando que ali não há mais diálogo, tem que procurar o 190, tem que procurar a polícia militar, a polícia civil, buscar toda a ajuda necessária para, se não tem uma medida protetiva, buscar então essa medida protetiva. De março a dezembro de 2020, mais de 12.900 mulheres catarinenses solicitaram à Justiça medida protetiva para que os agressores mantenham distância delas. A partir daí, eles são fiscalizados pela Rede Catarina de Proteção à Mulher. O programa, criado em 2017 pela Polícia Militar, conta com a Patrulha Maria da Penha, da qual a Sargento Regiane fazia parte. Ela faz a parte preventiva através de visitas preventivas à mulher vítima de violência doméstica e ao próprio agressor. Porque a ideia é mostrar para ele que ele está sendo fiscalizado, de que estamos preocupados com aquela mulher que ele agrediu e de que ele, alertado então pela guarnição da Patrulha Maria da Penha, ele tem que se manter afastado daquela mulher. Ele precisa, né, além de poder ser preso por questão do descumprimento da medida protetiva, ele precisa ter mais cuidado porque ele sabe que está sendo vigiado. A Polícia Militar decidiu investir também em tecnologia. É que, com o tempo, os policiais perceberam que nem sempre a mulher vítima de violência consegue acionar o número 190. É impedida pelo agressor. Por isso, desde 2018, o aplicativo de celular PMSC Cidadão, implantado em parceria com o Ministério Público, conta com o botão do pânico para vítimas que têm medida protetiva de urgência. Este botão do pânico nada mais é do que a possibilidade de um botão, né, dentro do próprio aplicativo, que se ela precisar, ela aciona imediatamente uma guarnição da Polícia Militar. Este acionamento vai direto à central de emergência da cidade onde ela estiver vinculada através do aplicativo e então a guarnição vai imediatamente, o mais rápido possível, àquele local, porque isso significa que aquela mulher que tem o botão do pânico está precisando imediatamente da guarnição, porque seu agressor, ou aquele que possui contra si uma medida protetiva de urgência, está ou no local ou próximo dele. Então ela precisa o quanto antes da viatura. Só em 2020, o botão do pânico foi usado em torno de 150 vezes em Santa Catarina. Esta mulher, que não quer se identificar, aprovou o novo recurso. Eu instalei tudo bem devagarinho, parecendo que eu estava só brincando no telefone. Eu instalei o botão do pânico, eu me cadastrei e eu apertei o botão do pânico. Em menos de 12 minutos eles estavam na minha casa. O acolhimento foi maravilhoso. Eu e as minhas filhas, nós sofrimos o tempo inteiro. Era um terror dentro de casa. E esse botão do pânico salvou a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo em paz.
A Lei Maria da Penha prevê uma intervenção qualificada do Ministério Público nas causas que tratam de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Santa Catarina, a instituição procura cumprir este papel, atuando de forma conjunta com os órgãos de segurança do Estado, como nesta parceria com a Polícia Militar no desenvolvimento do aplicativo que disponibiliza o botão do pânico. Para o promotor de justiça Jadel da Silva Júnior, essa parceria tem sido fundamental. A Polícia Militar, nesses casos de atendimento à violência contra a mulher, ela atende durante a madrugada, nos finais de semana, nos feriados, e precisam sempre, quando fazem esse atendimento, de uma resposta rápida também por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, essa parceria com a celebração de acordos de cooperação técnica são fundamentais para que se estipule, para que se fixe fluxos de atendimento que confiram maior celeridade a esse atendimento. Com a pandemia de Covid-19, o atendimento virtual às mulheres vítimas de violência se intensificou. A Polícia Civil, que registra os boletins de ocorrência, apostou nas chamadas telefônicas e no atendimento pela internet. A Polícia Civil, vendo a impossibilidade da mulher circular as ruas, a impossibilidade de ir até uma delegacia de polícia fazer a denúncia, num primeiro momento flexibilizou as denúncias do número 181, que é o da Polícia Civil, a do telefone 48 988 44 0011, que é o WhatsApp, que em julho foi lançado na página da Polícia Civil a Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher vítima de violência doméstica familiar, vítima de violência sexual, pode ali fazer a sua denúncia. A Delegacia Virtual da Mulher já completou 1 ano de funcionamento. Eu avalio ela como um case de sucesso para a Polícia Civil. A pandemia nos trouxe muitos ensinamentos e o ensinamento principal foi esse atendimento virtual da mulher. A Polícia Civil tem investido em tecnologia para nós melhorarmos o atendimento virtual dessa mulher e para nós melhorarmos ainda mais o alcance da Polícia Civil na oitiva dessa mulher no lugar onde ela está. Mas nas capitais e outras grandes cidades, tudo é mais fácil. A internet é melhor, as delegacias e os batalhões da PM têm mais estrutura. E quando essas vítimas são mulheres que estão escondidas na área rural? Muitas vezes, elas não têm a quem recorrer. A equipe da jornalista Ângela Bastos realizou em 2017 a reportagem multimídia Sozinhas, a história de mulheres que sofrem violência no campo. Ela percorreu aproximadamente 4.000 quilômetros para ouvir esses relatos. Venceu 4 prêmios de jornalismo, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Quando chega em casa, chega no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar beber, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. A minha reportagem, o meu contato com essas mulheres e a minha ida até os pequenos municípios de Santa Catarina, especialmente na região oeste do estado, que era onde estavam ocorrendo grandes números de casos de violência contra a mulher, é que a realidade do campo é muito diferente da realidade da cidade. Por exemplo, você não tem vizinhos perto, não tem, muitas vezes, delegacia de polícia na própria cidade onde ela possa recorrer. Tem uma questão também que no campo, nas pequenas cidades especialmente, todas as pessoas se conhecem. Então, às vezes, o agressor, aquele homem que é o agressor, que bate na sua mulher, que ameaça, que às vezes ameaça de matá-la, inclusive, ele é amigo do prefeito, ele é amigo do delegado, ele é amigo do padre. Então, essas relações que no campo, elas são diferentes, né? Elas são mais próximas, elas têm mais proximidade, elas acabam também sendo um impedimento para as mulheres denunciar. Tem uma outra questão também, não é fácil ser vítima de violência, né?
Então, às vezes, tem uma questão da vergonha também da mulher se expor, né? De contar que ela está sofrendo agressão. Tem a questão, ela vai denunciar e vai para onde? Vai correr para o mato? Vai se esconder onde? No galpão? Às vezes não tem um abrigo para onde ela possa ser levada, às vezes os órgãos de proteção, os CRAS nem sempre estão devidamente estruturados, às vezes tem uma assistente social que vem uma vez por semana só naquele município, que mora no outro. Então, assim, é um conjunto de situações que eu acho, no meu entender, ele dificulta mais com que a mulher que sofre violência no campo procure proteção do que a mulher que vive no espaço urbano. Até porque você tem, às vezes os canais de televisão não chegam no interior. Às vezes você tem só uma rádio, que ainda é o principal veículo. Às vezes a linha do celular, o sinal da internet é muito ruim. Então como que vai denunciar? Como que vai se comunicar? Desde a publicação da reportagem da jornalista Ângela Bastos, a Assembleia Legislativa já realizou 2 ciclos de seminários para debater o tema e também as formas de promover a autonomia financeira das mulheres vítimas de violência, tanto na área rural quanto na área urbana. Os resultados desses debates deverão gerar uma série de políticas públicas. A iniciativa foi da deputada Luciane Carminati. Quando nós terminamos esse trabalho todo, veio a pandemia. Então, nós tivemos aí um período, eu diria, de uma certa paralisia do ponto de vista da continuidade das ações. Tem várias coisas. O Conselho da Mulher, que não existe na maioria dos municípios. Como que chega a segurança pública para as mulheres da roça, né? Esse é um tema. Nós também levantamos um tema com os sindicatos de trabalhadores rurais e precisamos envolver as EPAGRES, que são as entidades, instituições, os movimentos ligados às mulheres camponesas que chegam na casa da mulher agricultora. Para quê? Para saber como abordar o tema e até perceber se existe a violência, né? A Polícia Civil aponta o telefone e o WhatsApp como formas de denúncia acessíveis às mulheres do campo. A Polícia Civil também pensa naquelas mulheres que não têm acesso à internet, nas mulheres que estão em comunidades isoladas, que não conseguem procurar ajuda, mulheres na área rural, por isso que a busca da rede de proteção ela é muito grande. E aí o investimento nos telefones 181 e no WhatsApp tem sido ferramentas de sucesso, porque se ela não tem acesso à internet, ela tem acesso a um telefone, ela consegue procurar ajuda. Se a mulher não consegue acessar o telefone, aí um familiar ou um amigo, alguém que conheça essa realidade, pode denunciar também. A farmacêutica bioquímica Maria da Penha, que dá nome à Lei de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher, defende que as administrações municipais têm que fazer a parte delas e alerta para a necessidade de implantação das políticas públicas previstas na legislação também nos pequenos municípios, que muitas vezes não têm nem mesmo o centro de referência da mulher. O centro de referência da mulher pode ser criado num pequeno município dentro da unidade de saúde, como a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Através de um projeto nesse sentido. Por quê? Porque o posto de saúde é um local onde a mulher vai estar cuidando das suas dores físicas, cuidando das suas dores psicológicas, levando suas crianças aterrorizadas para serem medicadas. E o centro de referência, estando presente aí, ele vai atender a causa da mulher também. Então, esse pequeno município envia essa mulher para um município macro, onde ela possa encontrar a delegacia da mulher, onde ela possa encontrar o juizado, onde ela possa fazer a denúncia, né? E seu caso ser julgado. E onde ela possa também estar presente e protegida numa casa-abrigo. Maria da Penha faz um apelo aos prefeitos do interior de todo o país. Eu gostaria de dizer que os prefeitos dos pequenos municípios recém-eleitos não ponham na pandemia o impedimento dele construir um centro de referência dentro do posto policial da sua cidade. Porque a despesa
não vai empobrecer o seu município, vai enriquecer até, porque ele vai ter mulheres mais felizes, mais produtivas e uma sociedade mais equilibrada, no momento em que ele coloca o centro de referência da mulher, que você sabe que é o atendimento da mulher por uma equipe formada pelo psicólogo, assistente social e o advogado, que vão esclarecer a essas mulheres sobre os seus direitos. E essa mulher vai saber decidir sobre a sua vida. Para o governo do México, a atenção da violência contra as mulheres é uma prioridade. Entre los problemas que surgen desde las mujeres está primero el tema de que ellas son mujeres de pobreza y pobreza extrema. Se ha trabajado fundamentalmente con personas en Lima y la idea también es alcanzar una población mayor. Educação, emprego e uma rede de apoio é o que faz a gente conseguir sair dessa, porque tive momentos assim de querer desistir da vida. A igualdade, né, entre homens e mulheres está garantida pela Constituição. México, o país da América do Norte que tem mais de 120 milhões de habitantes, guarda traços em comum com o Brasil, tanto nos índices de industrialização e desenvolvimento, como em problemas sociais e de segurança pública. Ao mesmo tempo que ostenta uma das maiores economias do mundo, com o 13º maior PIB nominal, também convive com estatísticas preocupantes de feminicídio. Foram 3.080 ocorrências entre o início de 2015 e junho de 2019. De acordo com autoridades mexicanas, os números quase dobraram em 3 anos, tanto que o governo federal declarou alerta de violência de gênero contra as mulheres em 18 dos 32 estados. Ou seja, 56% do território do país foi declarado como perigoso para o sexo feminino. A Nadine é presidente do Instituto Nacional das Mulheres do México e trabalha para conter essas estatísticas. Para nosso governo, para o governo do México, a atenção da violência contra as mulheres é uma prioridade. Como o Brasil, as taxas
violência contra as mulheres diferentes, física, psicológica, sexual, até o feminicídio, são temas centrais do dia a dia da vida das mulheres. Igual que no Brasil, as mulheres, 6 de cada 10 têm sofrido violência. Então, é um tema muito importante, por isso o governo do presidente López Obrador tem organizado na figura da Secretaria de Governo, como da Casa Civil, um grupo interinstitucional para fazer política pública, tanto de prevenção, que é um tema muito importante para nós, como da atenção e proteção das mulheres. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema comum em toda a América Latina. Fora as zonas de guerra espalhadas pelo mundo, a região é considerada a mais letal para as mulheres. São 9 feminicídios por dia. Os dados são da Organização das Nações Unidas, que há 11 anos criou uma entidade, a ONU Mulheres, para tratar da igualdade de gênero. Cada país tem suas particularidades, mas tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos, o poder público e a sociedade civil se mobilizam para tentar tirar as mulheres dessa situação de violência. O México, por exemplo, caminha lado a lado com o Brasil nessa luta. Em 2007, um ano após a publicação da Lei Maria da Penha, o país criou uma legislação parecida. O cumprimento do que diz a lei é acompanhado de perto pela CONAVIM, a Comissão Nacional para Prevenir e Erradicar a Violência contra as Mulheres. Para a coordenadora de Estudos e Investigação da comissão, Érica Marisol Saavedra, há muitos desafios. Desde 2007, temos uma lei que se chama a Lei de Acesso a uma Vida Livre de Violência. O problema, como em outros países da América Latina, é que temos leis muito bonitas, mas a questão é como fazer com que elas funcionem. E isso não é um desafio muito fácil. Ou seja, temos grandes avanços, ter uma boa lei é uma grande vantagem. No entanto, para que essa lei se converta em atividades e ações que mudem o comportamento público, é necessário tempo. O comportamento público requer tempo. A Comissão Mexicana defende a promoção da independência financeira das vítimas de agressão. Existem 2 tipos de coisas. Há 2 coisas. Uma é aprender habilidades, mas outra coisa que temos que aprender, todos e todas, é a administração do dinheiro, que parece super simples, mas se trata de uma disciplina que deveríamos ensinar na América Latina, a administração financeira. A intenção é quebrar barreiras no mercado de trabalho. Esses programas de empoderamento econômico são uma peça absolutamente chave para que isso ocorra. As mulheres necessitam de meios de sobrevivência. E não é sobrevivência, eu diria de trabalho digno. Se conseguirmos mudar esses papéis para que se entenda que homens podem fazer, mas que as mulheres também têm um potencial econômico muito forte, poderíamos começar a reverter a lógica de que os homens são os que trabalham fora. Porque, além disso, a população economicamente ativa em nossos países nos mostra que a cada dia mais mulheres estão trabalhando fora e que o seu poder econômico não é menor e que estão ainda mantendo muitos lares. O Peru também criou legislação parecida à Maria da Penha em 2015. E, como o México, trabalha pela independência financeira das mulheres vítimas de violência. Ação realizada em parceria com a iniciativa privada. O Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis desenvolve um projeto piloto em parceria com a Movistar, uma das maiores empresas de telefonia instaladas no país. A companhia oferece formação profissional e emprego para as mulheres vítimas de violência que passaram pelo trauma da agressão e decidiram denunciar.
É uma forma de estimular as mulheres a fazerem a denúncia sem preocupação com a falta de dinheiro provocada pelo julgamento e possível prisão do agressor. No ano passado, empregamos aproximadamente 50 mulheres nos meses em que houve o trabalho, mas a ideia é escalar. Como o projeto e a sede estão em Lima, temos trabalhado fundamentalmente com pessoas em Lima e a ideia é também alcançar uma população maior. O piloto funciona da seguinte maneira: é uma aliança entre a empresa privada, neste caso foi a Movistar, e o Ministério da Mulher, para trabalhar junto ao programa Aurora, que tem uma base de dados muito privada de pessoas que foram vítimas e que atravessaram o processo de denúncia, de apoio social e psicológico, por exemplo. A empresa analisa suas oportunidades e recursos e diz: temos esse número de vagas disponíveis para essas pessoas. As mulheres assumem as mais variadas funções dentro da empresa, de atendentes a operadoras de comunicação treinadas para fazer a instalação e a manutenção da rede de telefonia. Tem sido uma experiência bem bacana, porque todas cumpriram as suas tarefas com interesse. E quando, além da violência, a mulher vive um outro tipo de agressão, que é a pobreza extrema. A Milagros é diretora de prevenção do Programa contra a Violência Familiar e Sexual do Ministério da Mulher e Desenvolvimento Social do Peru. Ela explica que uma das preocupações do governo peruano é com as mulheres que não têm como assumir as responsabilidades de um emprego. Entre os problemas que surgem desde as mulheres... Entre os problemas que surgem por parte das mulheres está o fato de que elas são de pobreza extrema. Então, elas estão acostumadas a trabalhar no setor do comércio, a ganhar por dia. Ou seja, se eu trabalho hoje, ganho para hoje e amanhã. Porém, tenho que voltar amanhã para ganhar para o dia seguinte. Isso a empresa não oferece. A empresa diz: vou te contratar, mas vou te pagar daqui a 30 dias. Então, elas não podem. O segundo é o tema do horário. Estão acostumadas porque têm tarefas a trabalhar ou pela manhã ou pela tarde, e o emprego te exige um horário de pelo menos 8 horas. Além disso, não contam com recursos suficientes para aceitar um emprego e se deslocar todos os dias. Como compram as passagens? Como compram as roupas, a vestimenta para poderem se apresentar? Para poder apresentar. Em casos como estes, o governo peruano passou a trabalhar em parceria com empresas que oferecem bolsas de emprego. A companhia garante um número de vagas, determina o perfil da funcionária que está precisando e as que aceitam passam por capacitação. Elas aprendem a enfrentar uma entrevista de emprego e a organizar o currículo, por exemplo. Quando ingressam no mercado de trabalho, passam a receber acompanhamento psicológico para que consigam se manter no emprego. E será que funciona? Sim, funciona. O tema está... Sim, funciona. A questão é que necessitamos seguir negociando com as empresas para que se mude a fórmula, que deixem de nos solicitar apenas o que precisam, mas que, por exemplo, se nós temos 10 mulheres que já estão aptas, a empresa nos diz onde as encaixamos. Isso é o que vamos começar a trabalhar. Além disso, uma vez que as mulheres estão identificadas, há outra rede que as acompanha pelo período de 1 ano. E as acompanha com qual propósito? Com o propósito de que quando percebam que a vítima, que estava decidida, que estava vindo aos nossos serviços e que estava seguindo o processo, começa a desanimar, nos avisam. Quando veem que a vítima não quer ir à sua audiência, nos avisam. Quando veem que a vítima recebeu visita do agressor, que está recebendo chamada do agressor, nos avisam. Imediatamente nos avisam. O Brasil também trabalha para promover a independência financeira das mulheres vítimas de agressão. Há inúmeros programas desenvolvidos pelos estados e municípios. Aqui em Santa Catarina, o poder público oferece vagas para mulheres vítimas de violência em várias cidades. A própria Polícia Civil fez convênio com o SENAC para oferecer cursos profissionalizantes.
A gente tem muitas mulheres que dependem financeiramente de seus maridos. Então, quando a gente capacita ela para o mercado de trabalho, quando a gente garante a ela emprego e renda, a gente dá condições dignas para que essas mulheres superem a violência. Por isso que a garantia de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência, ela é uma necessidade ainda. A Mitzi é a prova de que a qualificação profissional faz toda a diferença na vida de uma mulher vítima de violência. Já casada, ela trabalhava como bancária e sempre teve a própria renda. Quando precisou sair do emprego por um problema de saúde, sentiu o que era se tornar dependente financeiramente de um marido agressor. Meu filho tinha 1 ano e meio na época e, em comum acordo, conversei com meu ex-marido e decidimos que, ok, né, ter esse tempo. No momento que eu perdi o poder aquisitivo, que eu passei a depender financeiramente dele por um curto espaço de tempo, né, a violência psicológica foi acentuada. Mitzi conta que chegou a se separar, mas voltou ao relacionamento abusivo pensando no filho, até que passou pela agressão física. Nesse momento, ela já tinha retornado ao mercado de trabalho e não tolerou mais a situação de violência. Eu tinha saído do meu trabalho anterior, mas eu não parei de estudar. Eu fazia faculdade e estudava para concurso público, né? E passei num processo seletivo. Então, aconteceu a violência no momento que eu já estava aprovada, já estava há 3 meses trabalhando, né? Após o divórcio, né, eu consegui terminar uma graduação à distância, uma pós-graduação. Estou no estágio na UFSC agora, que é a faculdade que eu tinha começado, né, no momento que eu saí do meu primeiro trabalho. Eu não parei. Como eu disse, eu descobri que eu tenho uma resiliência, uma força, né? Eu me achava muito frágil, muito menina, e eu descobri que eu sou uma mulher muito forte. Para a Mitzi, que hoje é uma ativista da causa, o poder público precisa ajudar quem não tem as mesmas oportunidades que ela teve. Só assim é possível sair do ciclo de violência. Educação, emprego e uma rede de apoio é o que faz a gente conseguir sair dessa. Porque tive momentos assim de querer desistir da vida, né? Claro que daí eu lembrava do meu filho, mas assim, o sentimento era um sentimento muito pesado, muito forte, né? A gente lida com emoções que a gente nunca imaginou que a gente fosse lidar. Os programas que promovem a independência financeira das mulheres vítimas de violência ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem já passou pela agressão. Mas como acabar, ou pelo menos reduzir, este tipo de ocorrência no país? A resposta está nos bancos escolares. De acordo com a antropóloga Miriam Grossi, é preciso formar as novas gerações para uma cultura de paz, que promova a igualdade entre homens e mulheres, para que crianças e adolescentes se tornem adultos que rejeitem comportamentos violentos. A professora e pesquisadora coordena o NIGS, Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha há 30 anos com pesquisas de pós-graduação, muitas delas envolvendo a violência contra a mulher. E é com base em resultados científicos obtidos por meio desses estudos que ela defende: é preciso investir pesado na educação. A igualdade, né, entre homens e mulheres está garantida pela Constituição, mas já passou mais de 30 anos da Constituição de 88 e, infelizmente, essas questões ainda não entraram na sociedade. Essas transformações elas têm que se dar na instância educativa, mas não na instância educativa lá em cima, como nós fazemos na pós-graduação, que aí já é para uma parcela mínima da população que chega à pós-graduação. Esse projeto tem que estar na educação, desde a educação da pré-escola, desde a história da Branca de Neve, e os 7 anões, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, Cinderela e as suas irmãs malvadas e o Príncipe Encantado. Todas essas histórias que são contadas lá no Jardim de Infância, elas estão falando de violências de gênero, e estão falando de papéis de gênero e de lugares das mulheres. Então, portanto, se nós queremos transformar
a sociedade catarinense, nós precisamos sim abordar essas temáticas, essas questões de gênero na escola, desde a pré-escola, justamente mostrando para as crianças, para meninos e para meninas, depois para as crianças, adolescentes, né, jovens, e professores e professoras, juízes, advogados que atuam em varas especializadas de violência, que essas questões são questões culturais e que nós podemos transformar a nossa cultura. A cultura não é algo estático. Nós podemos e devemos transformar. Ah, sempre foi assim. Não. A cultura não é sempre assim. A cultura, ela se transforma. Ele foi preso em flagrante, porque eu disse para ele que a partir daquele momento chega, né? Em todo momento eu me culpava, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa de muito errada na relação. Quem está do outro lado, sendo vitimado pelas suas agressões, se sente absolutamente desamparado. Infelizmente, são grupos mais propensos a diferentes formas de violências contra as mulheres. Eu mudei muito porque eu estou sendo ouvido, estou sendo compreendido. Ninguém lá está para conversar com o que cometeu. A gente está para a gente evoluir, para ser pessoas melhores. Eu faço tudo pra você. E é isso que eu recebo em troca. E com quem você fica falando aqui? Fica trocando mensagens com o namoradinho? Violência psicológica e moral. O meu cabelo nunca estava contento, meu corpo não estava contente, dizia que eu era gorda, que eu era brega, que minhas roupas não condiziam. E daí quando eu saía para comprar roupa com o dinheiro que eu ganhava do meu trabalho, é porque eu estava gastando demais. Se eu não ia ao salão é porque eu não era vaidosa, mas quando eu ia ao salão é porque Por que eu estava indo ao salão? Porque eu estava gastando demais. No meu dia do meu aniversário de 30 anos, ele olhou para mim e falou: "Parabéns, velhinha, agora você está ficando velha mesmo, né?" Eu me olhava no espelho e me achava gorda, me achava feia, me achava brega. Eu nunca achava que eu estava de acordo. Eu era chamada de tudo quanto é coisa, eu era gorda, eu era feia, eu era esquisita, eu gostava de chamar atenção, que eu usava roupa que não combinava comigo. E ele sempre, o meu ex, sempre procurou abafar o meu sorriso. Violência patrimonial. Pegou meu celular, chave, documento, cartão, tudo. As minhas roupas íntimas, até minhas roupas íntimas, ele tirou tudo de mim. Ele chegou a dar roupa minha para a vizinha.
Eu cheguei em casa e a vizinha tá saindo com a minha roupa, né? E eu... E ela, ai, obrigada pela roupa. Aí eu, né, fiquei sem atitude. Quando eu fui questionar ela, não, porque aquela roupa era muito feia. Em muitos casos, as agressões não param por aí e chegam à violência física. Eu não lembro o que aconteceu. Eu acordei, abri o olho, estava caída no chão e ele em cima de mim, me esbofeteando, chutando, jogando coisas em cima de mim, falando coisas. E eu só olhava para ele, eu não tinha reação nenhuma, eu estava em choque, né? Não sabia... Na minha cabeça só conseguia pensar, por que eu estou passando por isso? Eu vim para a sala, sentei aqui nesse sofá, comecei a fazer minha unha do pé. E ele entrava e saía. Teve uma hora que ele entrou e ele tentou me esganar. Disse que ia me matar. A minha primeira reação que foi, era guardar o alicate que eu estava na mão, porque eu achava que ele ia me furar com o alicate. A gente estava 2 anos já separado, inclusive. Ele viajou 350 quilômetros, escondeu o carro, invadiu a minha casa pulando o muro, armado com uma faca, adentrou a minha casa e a primeira coisa que ele pediu foi: onde é que estão minhas filhas? E a minha sorte que eu tinha minha filha dentro de casa, perto de mim naquele momento, e ela viu isso, ela gritou desesperadamente, e tinham mais 3 crianças dentro de casa também nesse momento. E aí ele não teve coragem de me esfaquear, porém ele me jogou das escadas, ele me bateu, ele me agrediu, ele me chutou, a minha filha foi me defender, ela pegou um copo de vidro, inclusive que ele tinha quebrado, ele quebrou muita coisa, assim, a minha casa parecia uma cena de guerra, as crianças gritando, muitos chamados na polícia. O meu pai, ele quer bater na minha mãe, vem rápido, pelo amor de Deus, ele tá ameaçando minha mãe. Essas e milhares de outras mulheres catarinenses já passaram ou passam por algum tipo de violência ao longo da vida. São inúmeras as formas de agressão. A antropóloga Miriam Grossi, coordenadora do NIGS, o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da UFSC, analisa os motivos que levam o homem a agir com violência contra as mulheres. O que os estudos sobre violência contra a mulher no mundo todo têm mostrado é que, infelizmente, elas independem de classe social, independem de nível de renda, da cor das pessoas, da idade das mulheres e dos homens agressores. Essas violências, elas são violências que são impregnadas naquilo que a gente chama do sistema patriarcal, ou seja, uma forma cultural na qual os homens, desde pequeninhos, vão aprendendo que eles valem mais e que as mulheres valem menos. O psicólogo Gustavo Brivio atende mulheres vítimas de violência. Ele trabalha no programa Polícia Civil por Elas e constata que o sentimento predominante nessas vítimas é o de desamparo. Se os agressores, se seus companheiros agressores, tudo podem, não há lei para impor limites, não há instituição que consiga detê-los, quem está do outro lado sendo vitimado pelas suas agressões se sente absolutamente desamparado. A consequência desse sentimento de desamparo, com efeito, se traduz em medo e, além disso, a angústia também se faz presente de uma maneira muito forte na vida dessas mulheres. Em todo momento eu me culpava, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa de muito errada na relação para ter chegado a esse ponto, né? Então eu sempre tentava entender o que eu estava fazendo de errado. 3 vezes eu tentei me matar, eu fui internada inclusive numa clínica psiquiátrica. A única coisa que eu queria era acabar com a dor e o sofrimento que eu tinha. Não era com a minha vida, era com aquela dor e aquele sofrimento que eu vinha trazendo já de muito tempo dentro de mim. Uma das minhas filhas se automutilava e eu não sabia, por ela me ver sofrendo e ela não saber lidar com isso. E por que, muitas vezes, essas mulheres demoram tanto tempo para reagir e abandonar um relacionamento abusivo? O que me fez sair desse relacionamento abusivo ou desse ciclo
de violência foi, primeiramente, as minhas filhas já estarem numa idade onde elas tinham um discernimento sobre o problema que era ocasionado dentro do lar. E elas chegaram para mim e disseram: mãe, chega, separa do pai, porque ele vai te matar. Aí as pessoas me perguntam: mas por que você não separou antes? Tu viveu 14 anos nesse ciclo. Não era porque eu acreditava que as coisas iriam mudar, que eu alimentava a esperança que as coisas iriam mudar. Era justamente porque eu não queria que as minhas filhas pagassem pela minha escolha. No momento que elas falaram isso para mim, elas tiraram uma tonelada das minhas costas. No mesmo dia eu pedi o divórcio, inclusive. Elas me libertaram. Culturalmente, para mim, era muito difícil ser divorciada. Né? Ser uma mulher, eu ficava pensando, na época eu tinha 33, 34 anos. Como que vai ser minha vida com um filho pequeno, divorciada? Isso pesava muito para mim. Muitas pessoas acham que muitas mulheres se submetem a isso pelo fato de depender financeiramente do marido. Até concordo, mas eu digo que 95% as mulheres dependem emocionalmente do marido. Elas fazem de tudo para salvar o casamento e nesse fazer de tudo, elas estão se matando. A boa notícia é que depois de passar por violência e uma mistura de sentimentos que podem levar à depressão, muitas mulheres não só deixam esse ciclo de agressões, mas decidem ajudar outras vítimas. No geral, o maior número de respostas possível pode ser oferecido diante de uma situação de violência, como, por exemplo, se deprimir, o suicídio ou, num outro ponto, digamos assim, desse contínuo, a possibilidade de engajamento em movimentos sociais como forma de resistir e mudar sua história. Algumas conseguem, nesse sentido, oferecer uma resposta de engajamento, de produção de resistência e, portanto, se fortalecem e fortalecem outras mulheres. Foi o que aconteceu com a Jana, a Elis e a Mitzi, que fazem palestras, prestam apoio a outras vítimas ou estão nas redes sociais erguendo a voz contra a violência. Com foco na superação, o poder público tem garantido atendimento psicológico e o resgate da autoestima das mulheres vítimas de violência. Há 2 anos, o programa Polícia Civil por Elas fez mais. Se juntou à Prefeitura de São José e à Escola de Fotografia Câmara Criativa de Florianópolis para promover o projeto Espelho Meu. Entre outras ações, o projeto realizou esta exposição itinerante, que passou pela Assembleia Legislativa em abril de 2019. Os alunos da escola fotografaram 10 mulheres vítimas de violência e que tinham pedido medida protetiva. O objetivo foi mostrar a superação e inspirar outras mulheres a sair do ciclo de violência. A Mitzi e a Jana participaram. A partir daí acabou que o projeto ganhou notoriedade muito rapidamente, em 4 ou 5 meses, e as coisas começaram a acontecer, e aí eu percebi que eu podia transformar o limão realmente na limonada, né? Aquela praxe. O que de repente era algo que tinha acontecido comigo muito ruim, agora eu podia abrir, ressignificar e conseguir mostrar para outras mulheres que a gente tem como sair desse tipo de situação. Através desse projeto a gente conseguiu redescobrir uma beleza interna que a gente não tinha, porque a gente só estava preocupada com a externa. Que a externa é onde que acaba com a gente, que é se sentir um monstro, que é se sentir desvalorizada, né? Eu uso isso muito como exemplo, que eu não quero ser mais essa mulher que um dia eu fui, sabe? Eu quero ser uma mulher que seja inspiração para muita mulher. A Jana gostou tanto do resultado que passou a promover projetos parecidos com outras mulheres vítimas de violência. Está tudo registrado no canal Catarina por Nós, que ela mantém no YouTube. Eu vou para as redes sociais, peço apoio à comunidade, a comunidade ajuda. Aí a gente dá um dia de salão para essa mulher, sessão de foto, damos roupa
E a partir desse momento que essa mulher tem esse dia com o projeto Catarina por Nós, ela consegue se reerguer, ela consegue ter a esperança de que o choro dela se transformou num choro de alívio, porque ela sabe que ela não está sozinha, que ela tem um canal, ela tem uma página no Facebook, que ela pode pedir ajuda e não vai ser julgada. Porque geralmente muitas pessoas julgam. Mas e o homem autor de agressão? Que tipo de atendimento é dado a ele? Tratar esses homens para evitar que eles voltem a cometer algum tipo de violência contra as mulheres vem sendo considerada uma solução inovadora e que se espalha pelo país. A Lei Maria da Penha já previa o encaminhamento judicial dos agressores para programas de recuperação e reeducação, mas apenas os que eram presos. Em abril de 2020, entrou em vigor uma alteração na lei e agora o juiz pode obrigar os homens autores de violência doméstica a frequentar cursos ou grupos de atendimento psicossocial já durante a investigação dos casos, o que não livra o agressor de cumprir uma eventual pena no final do processo. Blumenau saiu na frente neste tipo de serviço. Já em 2004, antes mesmo da existência da Lei Maria da Penha, o professor, pesquisador e assistente social da Prefeitura, Ricardo Bortoli, criou um grupo reflexivo para tratar os homens. No início, a participação era voluntária. Hoje, os homens que cumprem medida protetiva ou sentença são encaminhados pela Justiça para a participação. De acordo com o professor e até hoje coordenador do grupo, só nos 2 últimos anos, 100 homens foram atendidos com resultados animadores. Dos homens que passam pelo grupo reflexivo, que participam de no mínimo 12 sessões, né, não são homens que são denunciados novamente. Quando eles passam por alguma situação de conflito, de violência, né, ou de conflito dentro de casa, imediatamente já eles buscam um serviço para buscar refletir sobre uma alternativa de enfrentar aquela situação, né, sem precisar agir de forma violenta. Este homem é integrante do grupo. O professor Ricardo Bortoli pediu para que ele não fosse identificado. Ele já concluiu o número de encontros determinados pela Justiça, mas decidiu permanecer no grupo que o ajudou a se transformar. Eu entrei com um pensamento, né, e hoje eu sou outra pessoa. Eu aprendi a ouvir muito mais as pessoas, em vez de partir para qualquer outro tipo de situação, tipo violência, entende? Ou agressão verbal, entende? Então, isso mudou muito na minha vida. Mudou muito. Eu aprendi muito a ouvir mais, a pensar mais, entende? E continuo melhorando. A gente tem que pensar que essa masculinidade que mata as mulheres é a mesma que mata também os homens. Eles são os que mais matam e são os que mais se matam. A gente está falando dessa construção cultural, né, que faz com que esses sujeitos estejam nessa condição. Então, repensar esse lugar é fundamental. E o espaço reflexivo, ele abre caminhos para isso, né? Mas só abre caminho na medida em que esse sujeito consegue se sentir pertencente ao espaço, né? Então, construir uma relação de vínculo é fundamental. Né? Os homens devem ser acolhidos no sentido da escuta. Ali a gente não está para ser julgado, a gente precisa ajudar. Eu mudei muito porque eu estou sendo ouvido, estou sendo compreendido. Ninguém lá está para conversar com o que cometeu. A gente está para a gente evoluir, para ser pessoas melhores na sociedade. E um poder ajudar o outro, e ajudar o próximo. E você hoje se considera uma pessoa melhor? Você não cometeria mais nenhuma agressão? Não. Eu não partiria por confronto. Eu simplesmente me afastaria. É o melhor a fazer. Com certeza absoluta. Com certeza. A desembargadora Salete Somariva está à frente da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, mantida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. Ela conheceu de perto este atendimento aos homens da região do Vale do Itajaí. Eu fiquei impressionada porque eram homens de todas as classes sociais,
e de todos, vamos dizer assim, o status financeiro. Nós tínhamos meninos de 20 anos, de 21, e tínhamos senhores de 70. Nós tínhamos pessoas simples e tínhamos pessoas que, pela postura, eram pessoas que detinham certo status financeiro. Todos estavam ali prestando atenção e querendo se melhorar. Então, nós sentimos, a minha assessoria e eu sentimos naquele momento que havia necessidade de expandir esse trabalho. O Tribunal de Justiça montou um grupo em Florianópolis em parceria com a UFSC e vem implantando serviços parecidos em outras comarcas, a exemplo do que acontece em várias regiões do país. Nós conseguimos apurar que existem no Brasil 362 grupos reflexivos espalhados pelo Brasil todo. Então, eu acho que nós temos que tratar os homens sabendo onde estão as deficiências emocionais, psicológicas, para derrubar esses tabus, né? Que o homem é o dono da mulher, essas coisas. Vai muitos anos ainda, mas um dia se chega lá. Não trabalhar com os homens autores de violência para enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher é a mesma coisa que secar o chão com a torneira aberta. Os homens precisam ser ouvidos, os homens precisam de um espaço onde eles consigam repensar a sua condição enquanto sujeito. Senão, eles vão continuar reproduzindo essa violência pela qual eles foram denunciados. O principal foco é desconstruir esse olhar punitivista, meramente punitivista, que de fato não contribui em nada com os enfrentamentos à violência contra a mulher. Oferecendo um espaço em que esses sujeitos não sejam julgados, mas sim sejam acolhidos, no sentido de serem ouvidos, mas também no sentido que eles possam refletir sobre os seus comportamentos machistas e sobre a reprodução da violência que eles vivenciam, no sentido deles conseguirem ressignificar suas masculinidades. Os memes que elas recolheram sobre nesse momento, eles são, assim, arrasadores. Ela tem por objetivo mostrar a força da mulher. Nós precisamos trazer a público, a domínio público, todos esses fatos que tratam da violência contra a mulher. Essa base de dados é ela que vai proporcionar medidas preventivas. Então isso aí é muito importante para que nós possamos fazer um trabalho também muito melhor, muito esclarecedor.
Ele sempre me batia nas gravidezes. Corte, chute, eu várias vezes quase morri. O delegado me falou isso. Hoje você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez, talvez você não esteja aqui para falar comigo. E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca para dizer, nunca mais vai se repetir. A campanha publicitária Donas de Si convoca a sociedade catarinense a se engajar no combate à violência contra a mulher. As protagonistas são mulheres que sofreram algum tipo de agressão e superaram o ciclo de violência. A campanha é veiculada nos principais meios de comunicação do Estado por iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta campanha ela tem por objetivo mostrar a força da mulher, dar a ela a coragem para que ela possa fazer as denúncias, para que ela possa se libertar deste problema que afeta a vida dela e mostrar para a sociedade também o quanto o Parlamento catarinense está preocupado e quer ajudar nesse momento. Donas de Si tem este objetivo, demonstrar a força da mulher catarinense, o brilho da mulher catarinense, mas também aquela que toma decisões e ajuda a resolver o problema. O isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 acendeu um alerta nas entidades que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Durante meses, as famílias ficaram fechadas em casa. Foi instituído o trabalho remoto realizado pela internet. E muitos casais passaram a conviver quase às 24 horas do dia. O isolamento social e a obrigação dos casais permanecerem mais tempo juntos dentro de casa e, com isso também, a demanda das mulheres para os seus parceiros de, aspas, ajudarem a lavar louça, cozinhar, cuidar das crianças, essas tarefas domésticas tradicionalmente vistas como das mulheres, isso gerou tensões muito fortes. Tão fortes que o período virou alvo de estudos científicos nas universidades. A professora de antropologia da UFSC, Miriam Grossi, se juntou a pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe para estudar o fenômeno e escrever um artigo sobre a violência contra a mulher durante a pandemia. Um dos temas de estudo foram os memes que a situação gerou na internet. O humor revela os estereótipos, os preconceitos, as violências presentes na nossa sociedade. E esses memes, eles foram muito reveladores de o quanto os homens, sobretudo, e aí eu acho que é importante dizer, quer dizer, homens casados, em relações heterossexuais, esses homens, sobretudo, quanto mais situações tradicionais de casamento, esses homens foram os que se sentiram mais atacados, perturbados, sem a menor consciência de que todos esses trabalhos são trabalhos de cuidado e que todos os trabalhos de cuidado, eles são feitos por mulheres. Mas a violência não ficou apenas nas piadas. Muitas mulheres sofreram na pele os efeitos do isolamento social e as estatísticas de violência doméstica e familiar foram aumentando. Foi quando aumentou também a preocupação com este tipo de crime na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A pandemia trouxe para nós uma grande interrogação. Como estão as mulheres nesse momento onde há o distanciamento social? Eu me lembro de um caso muito forte que foi em Chapecó, inclusive, de uma mulher que expôs, um cartaz na janela e outras que jogaram bilhetes. Se a gente olhar no conjunto de 2020, que é o ano todo, então, comparando com 2019, nós tivemos quase 30% de aumento de medidas protetivas, de 12 mil, arredondando para 16 mil. Uma das providências do Parlamento catarinense foi aprovar leis que ajudassem no enfrentamento à violência contra a mulher. Uma delas, publicada em agosto de 2020, é de autoria da deputada Luciane Carminati. A nova lei autorizou os atendentes de farmácias a receberem as denúncias pessoalmente ou por telefone.
A mulher pergunta se tem máscara roxa. O vendedor entende o código, informa que não e anota os dados dela para repassar à polícia. Nesse período da pandemia, houve uma série de orientações, de sugestões, inclusive advindas de organismos internacionais, já que a pandemia é um fenômeno, né, mundial. E uma das orientações foi justamente facilitar para que as mulheres pudessem fazer a denúncia. Outra lei de autoria da deputada Dirce Heiderscheit tem como objetivo garantir espaço no mercado de trabalho para as mulheres vítimas de agressão, reservando para elas 5% das vagas disponíveis nas agências de emprego. A lei também garante a matrícula ou transferência em estabelecimentos de ensino para as mulheres vítimas de agressão e seus filhos. Outra iniciativa foi o programa Tem Saída, da deputada Paulinha. O objetivo é estimular a autonomia financeira da pessoa vítima de violência doméstica e familiar, com cursos de qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Por iniciativa da deputada Marlene Fengler, foi alterada a lei de 2007, que criou um regime especial de atendimento às mulheres vítimas de violência física que precisam de emprego e renda. A abrangência ficou maior porque ela prevê vítimas de violência doméstica, e isso significa violência psicológica, patrimonial, né, uma série de, além da violência física, obviamente. E o que ela faz na prática é fazer com que, quando existe algum programa por parte do governo do estado, um programa social, por exemplo, de habitação ou de um benefício social mesmo, as mulheres vítimas de violência elas terão prioridade no atendimento. A campanha Donas de Si marca a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, previsto em lei desde 2015. Foi uma outra iniciativa da Assembleia Legislativa acelerada por conta da pandemia. Houve uma abertura por parte do governo do estado de também permitir, né, que o governo partilhasse, estivesse presente nesse observatório. Foi aí que nós constituímos um grupo, metade do ano passado, e conseguimos então que todos os órgãos e instituições viabilizassem a estruturação e colocar efetivamente o observatório na rua. Teremos aqui um banco de dados que servirá para projetos de leis, para elaboração de ações do próprio governo do estado, ações do Ministério Público e do Tribunal de Justiça também nesta mesma linha. Então esse é o grande objetivo de termos esse observatório. A partir da vigência da Lei Maria da Penha, surgiram inúmeras políticas públicas para combater a violência contra a mulher em Santa Catarina. Mas, por enquanto, na maioria dos casos, são iniciativas isoladas, que muitas vezes trabalham com estatísticas próprias. Apesar da dificuldade que ainda existe para a integração dessas ações, várias instituições já se destacam nessa luta. O Tribunal de Justiça, por exemplo, mantém a CEVID, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, implantada em cada um dos estados brasileiros. A desembargadora Salete Somariva coordena o órgão em Santa Catarina e preside o conselho que reúne todas as CEVIDs do país. Elas são uma determinação, aliás, uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, que chegando em determinada época e vê que essa questão estava se tornando muito grave, ele determinou que todos os tribunais de justiça do país tivessem as suas coordenadorias para fazer projetos, cuidar dessa questão, enfim, defender as mulheres no estado de necessidade. Quando, em caso de violência, né, tanto física como moral, todos os outros tipos de violência. Um dos trabalhos mais recentes da CEVID foram os cartazes fixados em lojas, supermercados e farmácias, fornecendo, durante a pandemia, telefones e endereços de internet à disposição das mulheres vítimas de violência que querem denunciar. A CEVID também desenvolveu a campanha do Sinal Vermelho, criada pela Associação Brasileira de Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça. A campanha Sinal Vermelho salvou a vida delas e de outras brasileiras, mas também ajudou a abrir os olhos de muitas que não sabiam que sofriam violência.
Foi também a CEVID que passou a implantar a maioria dos grupos reflexivos para homens no estado. Outra iniciativa foi a cartilha O Crush Perfeito, para conscientizar adolescentes sobre o problema da violência. Nós tentamos ali trazer para, eu diria, para adolescentes, né, que estão vivenciando esse período de namoro, de amor, de ilusão, de que tudo é cor-de-rosa, e que ele achou a princesa, ela achou o príncipe encantado, mas que no decorrer do namoro vão começar a surgir assim vedações, proibições, restrições. Eu acho que você não deve mais estudar, porque nós vamos casar e eu vou prover o lar, eu sou homem e eu vou prover o lar. E não raras vezes a menina realmente para de estudar. Outros aspectos. Não, você não pode usar uma roupa assim, porque não fica bem, você é uma menina. Tá aí, apesar de que as amigas usam, que ela usava, ela deixava. Então, isso aí já está representando, já no namoro, uma violência psicológica. Já o Ministério Público mantém o GVIM. É o Grupo Especial de Atuação no Enfrentamento contra a Violência Doméstica contra a Mulher, com o objetivo de mobilizarmos os colegas promotores de justiça por todo o Estado com relação à importância da criação de projetos, de programas, de iniciativas, né, de comprometimento de todos com a causa. Esse é um grupo que foi criado em 2015, formalmente em 2016, e desde lá, né, tem se reunido com frequência, criado campanhas, projetos, programas visando o enfrentamento à violência contra a mulher. Também há programas desenvolvidos pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública, OAB, UFSC, entre várias outras instituições públicas e entidades civis engajadas nesta luta. O que ainda falta é mesmo a integração de todas essas ações. O observatório criado pela Assembleia Legislativa vai contribuir com este objetivo. Ele informa, mas ele também faz uma leitura da realidade e ele orienta onde buscar as políticas públicas de proteção à mulher. Os representantes das instituições públicas catarinenses comemoram a iniciativa da Assembleia Legislativa. Eu sou uma entusiasta do Observatório da Mulher. Nós precisamos trazer a público, a domínio público, todos esses fatos que tratam da violência contra a mulher. Nós não podemos agir sozinhos. Se a gente unir forças em prol daquelas pessoas, principalmente aquelas que precisam, no caso as mulheres vítimas de violência doméstica, com certeza quem ganha é todo catarinense de bem. E esse observatório vai nos oferecer os dados, quantas ações, quantas violências físicas, quantas lesões, quantos feminicídios, aonde ocorreram. Então, isso aí é muito importante para que nós possamos fazer um trabalho também muito melhor, muito esclarecedor. Não se pode falar em segurança pública, não se pode falar em interrupção ou enfrentamento a formas de violência se não for através de uma estruturação eficiente e qualificada de uma base de dados, né? Outra iniciativa que o Parlamento de Santa Catarina acaba de tirar do papel é a Procuradoria da Mulher, que vai dar encaminhamento às informações colhidas pelo Observatório e servir também como um canal de denúncias para a sociedade. Esta Procuradoria tem esta finalidade de dar um encaminhamento para que a Justiça, para que o Ministério Público possa agir num passo seguinte, até mesmo a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, para que todos possam agir e dar uma resposta. Como a Assembleia oferece condições para que o cidadão acesse todas as informações e os trabalhos aqui prestados na casa, através dessa Procuradoria nós vamos receber muitas denúncias também, e essas denúncias precisam ter um segmento, e este órgão depois institucionalizado, ele vai permitir com que a gente tenha legitimidade para fazer esses encaminhamentos. Com essas novas estruturas em funcionamento, Santa Catarina dá mais um passo em busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres na construção de uma sociedade mais justa. Cada pessoa ou instituição envolvida no enfrentamento à violência contra a mulher tem uma meta, um desafio. O desafio é cada vez mais termos tecnologia,
E aí a gente tem projetos que estão em andamento, que vão nesse aspecto, tecnologias capazes de auxiliar a gente a diminuir a possibilidade do agressor estar próximo da vítima. A redução desses índices. O que nós queremos mesmo é a redução. Nós vivemos numa cultura em que a mulher, por muitos anos, ela foi subjugada, a mulher, por muitos anos, foi oprimida, ela foi agredida e tinha-se como comum a agressão contra mulheres. Tanto é que havia um ditado popular que em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher. O trabalho hoje é dizer, olha, essa mulher que está ali é um ser humano, é uma mãe de família, ela é tão digna de direitos quanto o homem. Eu tenho certeza que nós vamos atingir essas gerações futuras, que eles já virão para a sociedade e para a nação com pensamento diferente, de respeito, admiração e gratidão pelas mulheres, porque todos nasceram de uma mulher. O feminicídio, ele pode chegar a 0 ou a próximo de 0. Então, a gente precisa, sim, mudar a nossa forma de olhar essa mulher enquanto pessoa na sociedade, enquanto mãe de família, enquanto pessoa que anda na rua, que ocupa o transporte público, que tem um emprego, que vai ao mercado. Por que uma mulher não pode sair na rua com a roupa que ela quer? Por que no verão os homens podem usar os shorts e uma camiseta e não precisam ouvir desaforo? Por que uma mulher no verão, se ela usa uma bermuda e uma camiseta, ela vai ouvir um desaforo? Por que a mulher, quando vai usar um transporte público, ela vai ser agredida, ela vai ser humilhada ao ponto de ter seu corpo tocado de forma indesejada? Por que numa relação íntima de afeto, a mulher ela tem que sofrer violência por aquela pessoa que ela ama? Então nós temos que responder esses porquê com não se tolera mais nenhuma forma de violência. Já as mulheres que superaram a violência acompanham toda esta mobilização e sonham com um futuro mais justo. Acabar com o sentimento de impunidade faz com que esse narcisista perverso sinta que ele pode sofrer alguma penalidade, então que ele vai pensar algumas vezes mais antes de voltar a fazer o que ele está habituado a fazer. Daqui 10 anos eu quero ver na televisão as pessoas dizendo assim, essa lei que foi criada para amparar mulheres, proteger mulheres, ela não está sendo mais necessária, porque todos nós estamos e somos iguais e estamos vivendo em harmonia.